Olá vocês, inscritos no canal Edna Tamashiro. Você ainda não é inscrito? Não perca o seu tempo, inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o preço da desobediência. Deus avisa, Deus alerta, Deus nos entrega aquilo que é para nós fazermos, Ele nos revela através da palavra dele, Ele nos revela através dos profetas, através das pregações, mas muitas vezes nós ouvimos e não obedecemos. Quero meditar com vocês aqui na palavra sobre os ninivitas, o povo de Nínive. No livro de Jonas, do profeta Jonas, Deus, ele levantou esse profeta para estar indo até Nínive, pregar para aquele povo devido ao grande pecado que eles estavam praticando. E aqui no capítulo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. E depois, Deus, ele promete a destruição daquela cidade, né? E aqui, quando Jonas chegou em Nínive, ele avisou ao povo de que Deus destruiria Nínive em 40 dias. Aqui no capítulo 3, versículo 4, diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Mas para o profeta Jonas chegar até Nínive, o que ele fez? Ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus mandou ele ir a Nínive, que era uma cidade grande, e ele temeu, ele não quis ir. Aí aqui, ele, no versículo 3 do capítulo 1, diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí o que aconteceu na história dessa desobediência de Jonas? Aqui no livro do profeta Jonas diz que Deus enviou uma grande tempestade, o mar ficou em fúria e o barco começou a ruir, querer despedaçar. E os marinheiros que estavam lá começaram a desfazer de tudo que tinha lá e lançar sorte para ver sobre quem ia cair a culpa daquilo estar acontecendo. E quando eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Então eles foram até Jonas para saber o que ele tinha feito. E Jonas lembrou que Deus havia mandado ele para Nínive, e ele reconheceu, falou: a culpa é minha, me lança no mar, que isso tudo vai passar. E eles lançaram Jonas no mar. E a misericórdia do Senhor alcançou Jonas. Parou a tempestade e o barco continuou. E Jonas, ele iria morrer afogado naquele mar. Mas Deus enviou um grande peixe que o engoliu. Engoliu Jonas, e ali ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe. E ele orou e clamou ao Senhor. Aqui no capítulo 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E depois disso, Deus o enviou até a praia, e ali o peixe, jogou ele para fora. Vomitou Jonas na praia. E então, depois disso, Jonas recebeu novamente a palavra do Senhor, dizendo: agora prega para o povo de Nínive. E ele pregou a palavra que nós lemos, que em 40 dias aquela cidade seria destruída e todo o povo. Porém, no versículo 5 do capítulo 3 diz assim:
E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram de saco, desde o maior até o menor. E no versículo 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. O arrependimento dos ninivitas salvou a vida deles. E o profeta Jonas, que primeiro fugiu do chamado de Deus, ele teve que passar por uma grande luta para reconhecer que quem está no controle de tudo é Deus. E o preço da desobediência de Jonas foi ele ficar 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Mas quando ele foi levado pelo Senhor até a cidade de Nínive, e Deus determinou, agora prega, e ele pregou, os ninivitas se arrependeram dos seus maus caminhos, e Deus não destruiu aquela cidade. Mas os ninivitas, meus irmãos, eles também não continuaram firmes naquela promessa de Deus, no arrependimento e na conversão. 100 anos depois, aproximadamente, eles já tinham esquecido tudo aquilo que aconteceu quando Deus enviou o profeta Jonas para pregar que a cidade seria destruída. E eles se converteram de todo o coração. Mas passou aquela geração. Passaram-se aproximadamente 100 anos e a cidade era gigantesca. E essa nova geração começou a praticar tudo aquilo que abomina o Senhor, que o Senhor abomina. Tudo aquilo que o Senhor não queria e estava condenando, eles passaram a praticar idolatrias, prostituição, todo tipo de pecado. E então, na época de Jonas, aquele povo mau e idólatra foi poupado da destruição pela pregação de um profeta que não queria pregar. Jonas era um profeta, mas ele não queria pregar para aquela cidade. Tanto que ele ficou bravo quando Deus não destruiu a cidade. Mas aquela situação deveria ter sido um marco na vida dos ninivitas para nunca mais eles esquecerem, para eles poderem estar sempre na presença do Senhor devido ao grande livramento. Mas não foi o que aconteceu, porque 100 anos depois, aqui em Naum, Deus levanta Naum para falar novamente. 100 anos depois, aqui no capítulo 1, versículo 3 de Naum diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E no versículo 7 diz: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Isso é no nosso Deus, é a misericórdia dele que nos acompanha. Ele é a nossa fortaleza nos momentos difíceis, mas os ninivitas se esqueceram de tudo o que Deus fez através do profeta Jonas, do que Deus falou. E aqui no capítulo 3, vem a palavra de Deus através do profeta Naum, que diz: ai da cidade ensanguentada, que está toda cheia de mentiras e de rapina, não aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei a tua saia sobre a tua face, às nações mostrarei a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, envergonhar-te-ei, por-te-ei como espetáculo.
E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde te buscarei consoladores? A palavra do Senhor, o cumprimento da palavra do Senhor, a desobediência gera uma consequência. O salário do pecado é a morte. E ali, irmãos, o que representa essa destruição de Nínive, quando Jonas ficou os 3 dias na barriga da baleia, ou do grande peixe, nós vemos que o peixe, na época, era o símbolo religioso de Nínive. Então, Deus usou daquele símbolo religioso para que eles pudessem crer na palavra do profeta. Porque ele usou o símbolo que eles tinham como sagrado, que era o grande peixe. O grande peixe trouxe o profeta até eles. Então, nisso eles creram. Mas passou o tempo e as pessoas se esqueceram. E isso, irmãos, tem acontecido nos nossos dias. Na época dos profetas, dos apóstolos, da crucificação e ressurreição de Jesus, Jesus foi assunto ao céu e ele deixou a promessa para o arrependimento de todos nós, para que pudéssemos, na volta dele, ser arrebatados com ele. Mas ele ainda deixou a seguinte indagação: será que quando ele voltar, ele achará fé aqui na terra? E assim tem acontecido como com os ninivitas. O tempo passou e hoje muitos se esqueceram daquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Aquele grande evento da crucificação e da ressurreição. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E Deus levantou várias pessoas para escrever e registrar na palavra os acontecimentos futuros. E é nisso que nós devemos nos atentar. Não vamos ser como os ninivitas e ser destruídos e mortos pelo nosso pecado. Vamos ouvir a palavra do Senhor, nos arrepender todos os dias e alcançar a salvação eterna. Não vamos ser desobedientes, mas obedientes, porque a desobediência traz a consequência. Então, amados, essa é uma lição que a Bíblia nos relata para que nós possamos seguir de exemplo que Nínive, ela teve a vida poupada, a cidade não foi destruída quando Jonas pregou e eles se arrependeram, mas anos depois caiu no esquecimento tudo aquilo que aconteceu, tudo que Deus fez, a soberania de Deus. Eles recusaram voltar às práticas antigas de pecado, de desobediência, e assim Deus mandou a destruição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.